Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Aqui quem fala é o professor Tiago Holanda. E no vídeo de hoje nós vamos estudar um tópico da microeconomia chamado concorrência perfeita. Esse vídeo é um primeiro momento, né, primeira parte da introdução do assunto, e nós vamos tratar, né, das características gerais dessa estrutura de mercado. Nós vamos falar sobre a curva da demanda da firma, receita média e marginal, e vamos finalizar o vídeo com maximização do lucro. Existem outros tópicos relacionados à concorrência perfeita, mas a gente vai deixar isso para um segundo vídeo, ok? Para tratar sobre, para esse vídeo não ficar tão extenso. Bem, eu queria começar primeiro falando só sobre quais são as principais características dessa estrutura de mercado. A gente sabe que existem várias, né? Existe monopólio, monopsônio, enfim, oligopólio. A concorrência perfeita, a gente pode falar que ela é uma estrutura meio que idealista, né? É muito difícil você utilizar exemplos reais sobre concorrência perfeita. Talvez nem exista nenhum exemplo real de como do mundo real dessa estrutura de mercado. Mas para fins de análise teórica, ela é muito importante, ela nos dá aí ferramentas bem interessantes para a gente entender como é que funciona o comportamento das firmas. Bem, quais são as características dela, né? A mais importante, né, uma das mais importantes, é que ela tem um grande número de pequenos vendedores e compradores, ok? E eles não podem, né, sozinhos, esses vendedores e compradores, isoladamente, eles não podem influenciar o preço do produto. Ou seja, eles não possuem o poder de mercado, ok? Isoladamente, eles não possuem poder de mercado, porque eles são pequenos, são muitos, e por conta disso eles não detêm aí um market share que possibilitem eles de barganhar no mercado. Então, por conta disso, né, compradores e vendedores são tomadores de preço. Eles não determinam, eles tomam o preço para si. E os produtos, né, eles são homogêneos, né? Essa é uma das coisas mais reais do modelo, né? Serve para fins teóricos, mas no mundo real a gente não tem muito esse tipo de mercado, né? Onde os produtos são iguais. Ou seja, o produto que você compra de uma firma, nesse modelo, você pode perfeitamente substituí-lo pelo produto de outra firma, ok? E por conta disso a gente disse que o modelo é um modelo de produtos homogêneos. Tem perfeita mobilidade de capitais, perdão, né, perfeita mobilidade das empresas, ou seja, né, uma empresa pode sair e entrar no mercado para vender os produtos na hora que bem entender. O único limitador será o próprio custo de produção, ok? Não existe nenhuma barreira para entrar ou sair nenhuma empresa dessa estrutura de mercado. Nós também podemos falar que ela tem simetria perfeita de informações. O que significa isso, professor? Que tanto os compradores quanto os vendedores, eles conhecem as condições do mercado, eles conhecem é, a, a empresa, as informações relacionadas ao produto, ao preço, enfim, nem comprador e nem vendedor possuem, né, informações privilegiadas, ok? Simetria perfeita de informações significa isso, não há privilégio na distribuição das informações. Uh, Vamos agora, e esse slide, a gente estava falando sobre as características mais importantes, ok? Aqui são as hipóteses do modelo e você precisa conhecê-las bem. Nós vamos falar agora sobre algumas características do modelo propriamente dito. Talvez a primeira assim, que a gente tem que apresentar logo é a curva da demanda da firma. Como assim, professor? O preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio, no mercado, eles são determinados aqui, ó, nesse pontozinho aqui, que é o ponto que você já conhece. Se você já está estudando microeconomia, você sabe que essa interseção, né, de demanda, da curva de demanda, tá aqui, e a curva de oferta que está bem aqui, essa interseção ela representa o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Até que não há surpresas, né? Esse gráfico aqui já é conhecido nosso. Porém, esse gráfico ele representa o mercado como um todo, né? É o somatório de todas as firmas. Para uma firma individual, né, para uma firma individual, o gráfico é esse aqui, ok? O preço de equilíbrio está aqui e ele é dado, é uma variável dada no modelo, ok? E isso casa, né, com o modelo. E isso casa com o fato da firma ser tomadora de preços, ok? A firma ela é tomadora de preços. Ela não tem esse poder de determinar. Ela recebe o preço através das interações de mercado. E aí, para ela, o preço, a curva de demanda apresenta
esse formato aqui, que você já deve conhecer. Se você já estuda microeconomia, você já deve conhecer, sabe que essa curva de demanda é a curva totalmente elástica. O que é a curva totalmente elástica, professor? Se você conhece o assunto elasticidade, você sabe que a curva totalmente elástica é aquela onde variações muito pequenas, né, insignificantes no preço, geram, digamos assim, variações muito grandes na quantidade demandada, ok? A curva totalmente elástica é essa. Caso você não lembre, se fosse totalmente inelástica, que não é o caso, tá? Mas se fosse totalmente inelástica, ela seria assim, tá? Vertical, beleza? A curva é vertical. Como ela é totalmente inelástica, ela é nesse formatozinho aqui, horizontal. Beleza? Então a curva de demanda da firma, ela apresenta aqui, ó, esse formato. A do mercado já é por nós conhecida, né? Esse equilíbrio, ele é dessa forma aqui. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Professor, e a receita média, né? Como é que funciona a receita média? Bem, vamos lá. Vamos mostrar aqui como é que funciona a receita média para concorrência perfeita. O que é a receita média, pessoal? A receita média, você concorda comigo que é a receita total sobre a quantidade? Sim. Né? Essa aqui já é uma fórmula conhecida de todos. Receita média é a receita total pela quantidade. Porém, o que é a receita total da empresa? A receita total da empresa é o preço vezes a quantidade. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir esse rapazinho aqui, ó. Bora? Vamos lá, vamos continuar aqui. Receita média é igual preço vezes quantidade sobre quantidade. Ora, o que é que a gente faz aqui? Corta aqui e fica como? O resultado fica esse, ó. Receita média é igual ao preço. Olha só que interessante. Isso aqui é válido para quase todas as estruturas de mercado, tá? Receita média da empresa vai ser igual a quem? Ao preço. Beleza? Memorize isso aqui, pessoal. É muito importante para você entender as estruturas de mercado, especialmente concorrência perfeita, tá? Isso aqui você não pode esquecer de jeito nenhum. Beleza? Vamos lá, passando aqui para a próxima apresentação. E a receita marginal? Como é que funciona a receita marginal? Pessoal, a receita marginal, você sabe... A receita marginal... Opa, apagou aqui. É a variação na receita total, dada a variação na quantidade, ok? Você sabe disso já. E a receita marginal, algebricamente, né, ela é a derivada primeira da receita total. Ou seja, vamos pegar aqui a receita total. Novamente, receita total é preço vezes quantidade. Como é que a gente faz a derivada primeira dessa receita total em relação à quantidade? Fica assim, ó. Receita marginal, né, que vai ser o resultado, é igual a derivada da receita total sobre derivada da quantidade. Isso aqui, se você for resolver essa derivada, né, isso aqui vai dar o próprio preço. Ok? Vai dar o próprio preço. Isso significa que a receita marginal também é igual a quem? O preço. Ok? Receita marginal também é igual ao preço. Eu sei que isso aqui não é tão intuitivo quanto a receita média, você saber a receita média. Mas memoriza isso que você vai entender bem como é que funciona a concorrência perfeita. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Olha aqui. Isso aqui é só graficamente mostrar o que a gente já apresentou para vocês, né? A curva de demanda, que é igual a receita marginal, que é igual a receita média, que é igual a quem? O preço, tá? Essa é a receita marginal da firma no gráfico, que é igual a receita média, que é igual ao preço. Beleza? Como é que a gente mostra isso através de um exemplo, né? Tipo, vou mostrar esse exemplo aqui para vocês, bem interessante. Aqui eu tenho uma tabela, né, onde eu tenho aqui a quantidade produzida, bem aqui, ó. Aqui eu tenho preço, receita total, receita média e receita marginal. Então a quantidade, 1 unidade produzida, 2 unidades produzidas e até 5. O preço, né, nesse exemplo é 5, ok? Receita total vai ser sempre a multiplicação desses dois aqui, tá? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15 e por aí vai. 5 vezes 5, 25, ok? Receita média é sempre a divisão desse pela quantidade, ok? E aí você vai ver que um dos pressupostos que a gente já explicou aqui é de que eles são iguais. Receita média é igual a preço. E realmente, você observa, né?
5, 5, 5, 5, 5, 5, né? Receita média, lembrando, você pega os números dessa coluna aqui e você vai dividir por quem? Dividir pela quantidade, aqui, ó. Ok? A receita média você pega, o resto, perdão, né? Deixa eu só consertar aqui. Como é que você chega na receita média? Você pega a receita total, só corrigindo, né, minha informação, e divide pela quantidade. Então, 5 dividido por 5 dá 5. 25, perdão, 20 dividido por 4 dá 5, e assim sucessivamente. Ok? Pessoal, e a receita marginal? São as variações da receita total, ok? As variações. Daqui para cá variou quanto? Variou 5. Daqui para cá, 5. Daqui para cá, né? 5, 5, 5. Então, tá aqui a receita marginal. Então, você já percebe, né, que a gente tem um exemplo ideal, né? Receita marginal é igual a receita média, que é igual a quem? O preço. Ok? Belezinha? É só para mostrar através de um exemplo numérico. Vamos lá, vamos seguir. E a maximização do lucro, professor? Como é que a gente encontra o lucro máximo? Isso é uma informação muito importante, tá? Como é que eu encontro o lucro máximo da firma para a concorrência perfeita? Pessoal, vamos lembrar, tá? Receita marginal é igual a custo marginal. Isso aqui vale para qualquer, vou botar aqui até de vermelho, tá certo? Para você lembrar. Isso aqui vale para qualquer estrutura de mercado. Qualquer uma tem essa igualdade aqui, tá? Porém, a segunda igualdade, que eu vou até colocar aqui de forma mais completa, que é essa aqui, ó, receita marginal é igual a custo marginal, que é igual ao preço. Isso aqui é válido somente para quem? Para a concorrência perfeita, tá certo? Só colocando aqui de forma mais completa. E nessa segunda fórmula eu botei só custo, mas vou acrescentar aqui receita. Isso aqui só vale para receita, só vale para concorrência perfeita. Mas vamos lá, vamos apagar aqui e vamos tentar entender como é que é essa lógica aqui da maximização do lucro. Eu quero entender como alguém na concorrência perfeita pode ter lucros máximos, né? Como é que eu posso descobrir isso? Pessoal, o lucro total ele é dado por essa fórmula aqui, tá? Lucro total é igual a receita total menos quem? Custo total, beleza? E aí a receita total a gente sabe que é o preço vezes quantidade. Aí eu boto aqui menos custo total. Estou só substituindo na fórmula, ok? Agora eu quero maximizar isso aqui. Eu quero maximizar, ou seja, eu quero maximizar o lucro total. Como é que eu faço? Eu devo derivar o lucro total em relação a quem? A quantidade. Para eu maximizar o lucro total, eu preciso derivá-lo em relação à quantidade e igualar a zero. Ou seja, eu preciso encontrar a derivada do lucro total pela quantidade e igualar a zero. Isso aqui, substituindo na fórmula, né, vai ficar assim, ó. Derivada de lucro total é igual a... Aqui, pessoal, só colocar aqui na fórmula agora, tá? Preço menos custo... Perdão. Preço menos derivada agora do custo total sobre quantidade. Continuando aqui, tá? Continuando aqui. Isso aqui é igual a zero, ok? Isso aqui é igual a zero. Então fica P menos derivada do custo total pela quantidade igual a zero. Isso me diz que P, vou passar agora a derivada do custo total para o outro lado. Fica P é igual a derivada de custo total pela quantidade, que é nada mais, nada menos do que P é igual a custo marginal. Afinal de contas, quando eu derivo o custo total em relação à quantidade, isso para mim é o custo marginal. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou derivar, né, eu vou encontrar essa relação dessa forma. Eu vou encontrar a minha maximização do lucro quando essa igualdade aqui for verdadeira. Ok? Quando essa igualdade for verdadeira. A receita marginal foi igual ao meu custo marginal e ambos são igual ao preço na concorrência perfeita. Beleza? Tranquilo? Olha isso aqui, pessoal, através desse exemplo. Esse exemplo aqui eu tirei desse livro aqui, tá? Se você quiser um livro bacana para você estudar, recomendo. Microeconomia Esquematizada, de Luísa Sampaio.
Vamos lá, ele mostra aqui como é que funciona essa lógica através dessa tabela. Uma tabela muito parecida com a que eu usei alguns slides atrás, tá? Nós temos aqui quantidade produzida, preço, receita total, receita marginal, custo marginal e lucro por unidade produzida e lucro total. Pessoal, para esse exemplo, ele deu que o preço é 40 e a função do custo marginal é 4 vezes Q, ok? Aí, no enunciado lá do exemplo do livro, ele passa essas informações. Então, eu tenho aqui as quantidades produzidas, o preço, né, constante, receita marginal. Você já sabe que é constante e é igual ao preço, ok? Você já sabe que é constante e é igual ao preço. O custo marginal, né, o custo marginal, ele é essa função aqui, 4 vezes Q. Então, quando quantidade é 1, o custo é 4 vezes 1, dá 4. Quando quantidade é 2, pelo exemplo dado, o custo marginal vai ser 8, né? 4 vezes 2. E assim sucessivamente. Em que momento o lucro vai ser máximo? Né? O lucro da empresa vai ser máximo? Quando eu tiver receita marginal igual ao custo marginal. E onde é que tem isso? Aqui, ó. Nessa linha aqui. Ou seja, esse é o ponto no gráfico, né? Se eu tivesse um gráfico aqui, onde o meu lucro é máximo, tá certo? E você observa, né, que realmente, dentre todas as outras, né, que o lucro está maior. Né? Aqui também é 180, mas isso não descaracteriza o nosso exemplo, tá? A partir disso, a partir daqui, pessoal, se o meu empresário, se a firma decidir produzir uma unidade a mais, o lucro vai diminuir. Aqui, ó, vai ficar 176, 168 e assim sucessivamente. Se ele for para a 13ª unidade de produção, o lucro vai diminuir, o lucro total vai diminuir sempre mais, ok? É nesse ponto que o lucro é máximo. Pessoal, isso é bem interessante, tá? Para você entender como é que funciona a dinâmica dessa tabela, tá? Então, na aula sobre custo de produção, você aprende bem a calcular receita total, receita marginal, custo marginal e assim sucessivamente. Belezinha? Vamos lá. Aqui é só a mesma informação que eu acabei de mostrar para vocês está aqui, só que num gráfico, tá? Então, a ideia da maximização do lucro é eu deixar a receita o mais distante possível de quem? Do custo. Ora, se eu tenho uma empresa onde a minha receita está lá em cima e o custo está lá embaixo, então eu tenho um grande lucro, né? Eu tenho um alto lucro. E aqui, nesse gráfico, eu tenho exatamente essa informação. Então, esse gráfico ele relaciona custo, né? O custo é esse aqui de vermelho, a receita que está aqui de azul e o lucro que está aqui de roxo, né? E ele vai mostrando, tá aqui no gráfico, tá? O comportamento dessas curvas. Observe que esse aqui, né, nessa distância aqui, ó, nesses pontos, nós temos a maior distância entre receita, que é o ponto azul, e o custo, que é o ponto vermelho, ok? Então, nesse ponto é o ponto onde eu tenho o meu lucro. Porém, interessante, né? Essa inclinação aqui, pessoal, ó, dessa retinha aqui que ele coloca, essa inclinação da curva da receita é a receita marginal, ok? E essa inclinação aqui, ó, da curva de custos é o custo marginal. Eles, nesse momento aqui, em cada um desse ponto, né, ponto A e ponto B, essa receita marginal aqui e esse custo marginal aqui, eles são iguais. Essas inclinações são iguais, ok? E olha que dado interessante, né? No momento, eles aqui, eles se igualam, né? Eles se igualam, ponto A e ponto B, tem a mesma inclinação, então receita marginal é custo marginal. E aqui é o ponto onde essa aqui é a quantidade que maximiza, né, o meu lucro. É a quantidade Q asterisco, ok? E essa linha roxa aqui, que a gente já explicou, ele é o lucro. A partir desse ponto, se ele continuar produzindo, ou seja, se ele aumentar as quantidades, ele vai ter um lucro cada vez menor, ok? Você está vendo aqui que o lucro vai diminuindo. Se ele passar desse ponto aqui, Q1, ele vai começar a ter prejuízo, porque vai ser negativo. Beleza? Vai ser negativo. Então, A e B, o ponto A e B, aqui no gráfico, eles é o ponto onde a curva de custo de receita estão mais distantes entre si. E nesse ponto, a inclinação dessas curvas é exatamente a receita marginal e o custo marginal, que nesse ponto são iguais. Ok? Tranquilo? Aqui é a quantidade, né, que maximiza exatamente o lucro total. Tranquilo? Lembre-se,
qualquer unidade a mais produzida a partir daqui vai me dar um lucro menor. A curva aqui, ó, o lucro começa a ser decrescente. E a partir daqui ela passa a ser negativa. Tranquilo, pessoal? Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo, espero que vocês tenham gostado. Foi uma explicação bem básica, né? Mas que a gente tentou aqui ajudar os alunos a entenderem melhor como é que funciona a curva, como é que funciona a concorrência perfeita. Se inscreva no canal, deixe aí seu gostei, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Valeu, até a próxima.